Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do RH para você, o RH para você Cast. Este é o nosso episódio sobre ESG, a gente vai falar sobre como tratar ESG de maneira séria, de maneira correta e fora dos modismos, digamos assim, que esse tema normalmente traz. Mas antes da gente entrar no tema em si, eu quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, obviamente. Aliás, se você está assistindo a gente no YouTube, seja muito bem-vindo, deixa o like aí embaixo, sabe, tudo isso. E, obviamente, também acessar o rhpravocê.com.br, que é o nosso portal de conteúdo. Lá você encontra conteúdos, posts novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, produzidos na área do Collab, né, pela comunidade de RH. São dezenas de profissionais de RH aportando conteúdos por lá também. Tem o nosso time de colunistas, tem os canais das marcas, as marcas mantenedoras do RH para você. Tudo isso é conteúdo super relevante para você, para o seu dia a dia, para você que trabalha com RH, que é gestor de pessoas. Além disso, quero também convidar você para assinar o feed do podcast do RH para você Cast aí no tocador de sua preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Se você assinar, o nosso episódio aparece, sempre que tem um episódio novo, aparece na página inicial do seu tocador. E você já sabe disso, mas a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, combinado? Como eu falei, vamos falar de ESG hoje. Quem vai guiar a gente por essa jornada para entender de fato o que é um trabalho sério de ESG é o Hugo Bethlen. Ele é Chief Purpose Officer da Bravo GRC, que é uma empresa de tecnologia e consultoria em GRC e ESG, e ele é presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, a quem eu agradeço, viu, Hugo? Super obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente aqui no podcast RH para você Cast. Prazer enorme, muito obrigado, Daniel, Gabriela, pelo convite. A todos que estão nos ouvindo, né? Como você mesmo disse, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, né? Correndo, caminhando, pedalando, indo fazer compra, isso aí, né? Esteja ligado no podcast do RH. Show de bola. Gabi também está aqui com a gente e agradeço sua participação hoje, viu? Obrigada, Dan. Prazer, Hugo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que a gente está dando muita atenção aqui no portal e é muito importante. O tema do episódio de hoje surgiu de uma conversa minha e da Gabi, que eu lembre, pelo menos, em que a gente estava falando de ESG e de quantos modismos, digamos assim, o tema ESG tem trazido ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, ESG é um tema que a gente considera absolutamente central, como a Gabi falou, a gente tem tratado muito sobre esse tema, mas a gente precisa, como todas as outras temáticas, a gente precisa ir separando o joio do trigo, né? E para tratar de forma séria, correta, um tema que a gente considera tão central, não só para o futuro das empresas, mas para o futuro do nosso mundo, futuro do nosso ambiente de trabalho, a nossa relação com o trabalho e tudo isso, a gente precisa de fato entender como é possível a gente de fato se formar ou entender ou se preparar para falar desse tema da melhor maneira possível. E aí eu queria começar a nossa conversa convidando o Hugo um pouco de fato para falar sobre a perspectiva dele sobre esse tema, como presidente do Conselho do Instituto de Capitalismo Consciente no Brasil, para falar um pouco sobre como você vê o tema de ESG ao longo dos últimos anos, Hugo. Eu acho que assim, ele passou a ser de fato um tema cada vez mais falado, cada vez mais central para a roda de negócios, digamos assim, mas também acho que tem muita desinformação e tudo. Eu queria que você desse a sua perspectiva em relação a esse tema. Bom, vamos fazer um pouco de história, e aí voltar alguns anos para a gente entender a história do ESG, que de repente pareceu ser totalmente novo. Surgiu na pandemia, né? Todo mundo começou a falar de ESG em 2020, continua em 2021 e estamos em 2022 tentando entender mais. Mas ESG não é novo. ESG foi criado, esse termo foi cunhado por Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, em 2005, num evento chamado Who Care Wins. Veja que o nome do evento já era um nome que se preocupava com a realidade, né?
Kofi Annan, que foi um dos maiores e incríveis secretários da ONU que o mundo teve, pega o conceito de sustentabilidade lá atrás do Triple Bottom Line, né? People, Planet and Profit, né? Os 3 P's em inglês, né? Que para nós, em português, seriam pessoas, planeta e plim plim, né? Já que o financeiro não tem o P, a gente cria, né? O P do plim plim. E que evoluiu muito para um conceito de People, Planet and Purpose. Então, o conceito de planeta, pessoas e propósito. E o propósito sendo o grande guia para que efetivamente todo o resto fosse feito e o financeiro fosse consequência dessa orientação e não o propósito da empresa fosse gerar a maximização de lucro. Então, se nós voltarmos nos anos 70, indiscutivelmente, aquele momento que principalmente o maior país capitalista do mundo, Estados Unidos, precisava sair daquele imbróglio que vinha das guerras, inclusive guerra do Vietnã que tinha terminado, traz a máxima de Milton Friedman, né, brilhante economista, prêmio Nobel de Economia nos anos 70, a dizer a única responsabilidade social da empresa é a maximização do lucro do acionista. O que ele não diz é que esta frase dele se transformou um mantra nos últimos 50 anos. E que as empresas foram atrás dela com faca no dente, sangue nos olhos e dizendo, ok, se a única responsabilidade minha é a maximização do lucro do acionista, significa que eu posso fazer às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos outros stakeholders. E foi isso que aconteceu. A começar por quem? Pelo colaborador. Então, quanto mais eu exprimia as condições de trabalho, mais eu achava que, como empresa, eu podia fazer um lucro que maximizava esse retorno. Ou exprimia o fornecedor, ou vendia um produto de baixa qualidade para o cliente, ou, até o pior de todos os modelos, era eu sonegava imposto para poder ter essa maximização. Então, esse processo todo já não estava mais funcionando. Chega nesse ano de 2005, na verdade, 2004, Kofi Annan se reúne com os maiores fundos de investimento, bancos, empresas do mundo e diz, olha, nós precisamos integrar ao conceito de sustentabilidade ambiental, que já tinha um certo caminho, né? Ainda estava patinando, mas tinha tido a Rio 92, depois começou os COPs, né, da vida, então vinha andando, né, as conferências para o planeta, e vinha andando o negócio, ele falou, precisamos integrar isso com mais dois pilares fundamentais. Lá no Triple Bottom Line, a gente falava do Planet, que já estava muito bem reconhecido com o chamado ecoambiental, para a gente trazer para o português o ESG, tá? O ecoambiental, sim. Tá? Pessoas que já estava associado ao S do social e propósito, quando eu transformo profit em purpose, né? Propósito com a governança. E aí começa a se fundir essa questão. As coisas continuam complicadas, vem a crise do petróleo, vem a questão do subprime em 2008, uma série de coisas acontece e a gente acorda para dizer, opa, temos um problema, né? As coisas não podem continuar como elas estão, porque senão nós vamos gerar uma destruição do planeta e uma destruição da saúde mental das pessoas, principalmente da saúde dos trabalhadores. E aí começamos a ver vários movimentos contra capitalismo e tudo mais. O problema não está no capitalismo, o problema está em como ele é praticado, né? E aí é que vem efetivamente ESG. Passa-se um tempo em silêncio, vem a pandemia. A gente diz, será que a gente vai aprender alguma coisa com a pandemia? Será que quando o mundo literalmente para por 7, 8 meses, né? E a gente tem essa situação inusitada em todas as nossas gerações, jamais tínhamos vivido algo parecido, né? A gente descobre que está faltando alguma peça neste quebra-cabeça de como se fazer negócios,
de como se gerir riqueza, né? Como se distribuir essa riqueza. Vem Larry Fink, CEO mundial da BlackRock, maior fundo de investimentos do mundo, com 9 trilhões de dólares. Então, quando ele entra, né, e toca no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, aí todo mundo fala, opa, está na hora de prestar atenção nesse assunto. E ele resgata em 2020, em sua carta, e aí só fazendo uma contextualização, Larry Fink, ele hoje tem 9 trilhões de dólares sob gestão em milhares de empresas, nunca é majoritário, é sempre minoritário, o que é muito interessante. Então, a força dele é uma força mais de convicção do que uma força financeira efetiva. Ele, desde 2008, quando começa a crise do subprime, começa a escrever cartas todos os anos, no começo dos anos, para os principais CEOs das empresas que ele investe. E aí chega na carta de 2020 e ele escreve, 2017 ele escreve por seu propósito, só para a gente resgatar um pouco. Então, 2017 ele diz o seguinte, não basta a empresa ter uma performance financeira maravilhosa que eu não vou investir. Se ela não tiver um propósito maior, que cuide das pessoas, que tenha valores, que tenha uma cultura para perpetuar, que tenha um líder consciente que se preocupa com pessoas e com o planeta, tá? Esta empresa não vai mais gerar valor, não mais retorno, gerar valor para a sociedade onde ela se encontra. Em 2020, ele diz o seguinte, crise climática é crise de risco. E risco tem a ver com economia e com negócios. Então, se você não cuidar disso, as empresas nós vamos começar a tirar investimentos da empresa que não cuida, do ecoambiental, do social e principalmente não tem uma governança. Agora vamos para o contrário. Para todo mundo ficar na mesma página, apesar de ser E de ecoambiental, S de social e G da governança, e que não é um ou outro, é um e outro, então é preservar o meio ambiente enquanto você gera inclusão, tá? E riqueza para toda a sociedade, começando pelo seu colaborador, tá? Por isso que RH é tão importante nesse papel. E governança, que é gerar resultados sustentáveis, éticos e transparentes. Nós deveríamos estar fazendo essa leitura ao contrário. Ou seja, deveria ser a governança que ditaria as ações efetivas no social, e sempre se começa pelo social, para depois cuidar do ecoambiental. Perfeito. Acho que temos aí um baita de um panorama bem traçado, né, Gabi? Para a gente entender aí agora qual é o papel, imagina, do RH nisso tudo, né, Gabi? E a nossa conversa, quando você falou do tema, é claro que a gente está falando muito sobre isso, a gente fala da importância, mas a gente foi para um olhar mais prático. Ok, é muito importante, as empresas, não é um tema novo, como o Hugo já bem contextualizou, mas teve essa virada de chave também em 2020, a gente ficou pensando de forma prática, tá? E agora? Quem conduz isso nas empresas? Até uma própria pesquisa da Bravo falou que 65% das empresas pretendem criar uma área nos próximos 2 anos. Eu queria perguntar, primeiro, se isso está no campo das intenções ainda, ou se o ESG já faz parte mesmo da estratégia das empresas. E aí, como o Hugo falou, não é um ou outro. São 3 pilares, e são 3 pilares que são abrangentes, né? A gente está falando aí de mudanças climáticas, de saúde mental, a gente está falando de diversidade. Essa pessoa, essa área, é uma pessoa que necessariamente precisa ter essa visão de todas as temáticas, abraçar tudo, ou uma pessoa que pode ser segmentado, né? Assim, aqui é uma área e cada um tem sua especialidade, ou esse especialista tem que saber de tudo.
ou às vezes sabe de tudo e né, acaba caindo ali alguma coisa. Então, essa é uma dúvida mesmo que eu tenho, se o especialista, né, aí você diz pra gente se existe, se podemos dizer, é um especialista em SG ou não, ele tem que ser esse multifatores, ou a gente está idealizando aí algo que não cabe, né? Você traz uma questão muito interessante. Essa pesquisa, se você continuar lendo ela mais para baixo, você vai ver que as declarações são o seguinte: nós vamos investir na área, quando eu tenho a área, entre 50 mil e 600 mil reais, se eu não me engano, por ano. Ou seja, são valores muito ínfimos, perto do que uma empresa normalmente gasta em várias áreas, para se transformar em um especialista. Então, muitos estão fazendo por verniz do que efetivamente por propósito. Por isso que eu falo para trazer o G da governança antes. É possível fazer um especialista disso? Mas dá muito trabalho, Gabi. Dá muito trabalho, por quê? Porque as questões são muito profundas. Então, o que é melhor? É ter uma pessoa que seja um generalista, né? Como eu sou formado em administração de empresas e sempre achava que, na minha época, eu tinha uma noção das coisas. Quando eu consultava a Barça, né? Ninguém vai saber o que é a Barça, quem eu vi aqui nas questões, mas era um negócio chamado enciclopédia. Hoje consulta o Google. A gente sabe. Consulta o Google. Então, na verdade, o que é isso? É ter alguém que seja um maestro ou uma maestrina, que consiga administrar isso. Então, muitas empresas, por exemplo, eu sou conselheiro de empresas, onde eu estou num varejista grande no Nordeste, que também alocou um valor muito pequenininho ao processo de ESG. E eu falo, gente, não se preocupa, eu estou no Comitê de Sustentabilidade e ESG, eu falo, não se preocupem, a gente não precisa de verba nossa, porque o ESG tem que ter a habilidade de usar a verba das áreas para fazer as coisas, tá? Para fazer os pilares. Uma das coisas que é complexa no ESG é entender todos o que a gente chama de impactos de externalidade. Então, qualquer uma das nossas empresas, qualquer das empresas que estão nos ouvindo aqui, ela, quando se constitui, assina um contrato social. Esse contrato social tem uma razão social e que geralmente é por tempo indeterminado. E a sempre pergunta que eu faço é: contrato social e razão social com quem? Se você achar que é só com os seus sócios, né, você está errado. Você já começou errado no seu negócio. O seu contrato social e a sua razão social de existir é com a sociedade como um todo. Então, o que você tem que fazer? Ao você criar, né, ações que vão gerar riqueza para o seu negócio, você naturalmente vai gerar impactos sociais e impactos ambientais. Não tem por onde. Você pode ser uma mineradora, que vai ser um tremendo impacto social, um tremendo impacto ambiental, ou você pode ser uma agência de ecoturismo, que você vai ter um pequeno impacto social, um pequeno impacto ambiental, mas todos vão ter. E qual é o propósito do ESG? É trabalhar para mitigar e zerar esses impactos à medida que eles me beneficiaram. Para quê? Para eu enriquecer e, ao mesmo tempo, poder enriquecer todas as partes relacionadas que estão comigo. Então, nesse processo, o especialista, ele vai precisar quando? Quando eu quiser fazer um relatório de sustentabilidade, ou um relatório de ESG, onde eu vou precisar fazer. Mas isso existem terceiros, existem consultorias, existem especialistas que eu posso subcontratar para aquele momento. O que eu preciso? Eu preciso de criar indicadores. Esse é o melhor caminho, né? Todos nós aqui, principalmente a turma do RH, já deve ter ouvido falar muito uma frase que vem, às vezes, do financeiro, nós que levamos no RH, assim, né? Não se melhora o que não se mede. Então, eu preciso medir para poder melhorar. Então, eu preciso criar indicadores. Existem indicadores universais? Não existem.
ESG é como jogar golfe. Quem não sabe o como cria um handicap com você mesmo. E aí você fala assim, eu quero ser neste ano tão boa assim. Por que as empresas assim? Eu vou ser carbono neutro em 2050. Porque ela sabe que o handicap dela é baixo, ela não é alto, ela não vai conseguir trazer para 2040, mas ela deveria se desafiar. Ou talvez trazer para 2030, se desafiar mais ainda. Eu quero que eu tenha mulheres em cargo de diretoria na mesma proporção de homens até 2030. Eu quero ter a representação da pirâmide socioeconômica brasileira, inclusive étnica, com negros, indígenas, raças misturadas, até 2030, 2040. Essas são metas que a companhia tem que criar e dizer assim, quais são as ações. Ou seja, eu crio a meta lá na frente, qual é a jornada que eu vou criar para chegar nisso? E se comprometer a assumir isto de forma pública, isso é governança. Assumir de forma pública e ir reportando. Mas como é que eu faço isso? Basta uma área só, uma pessoa só? Ninguém vai fazer isso sozinho. Precisa, a primeira coisa, de engajamento. Então, não adianta, Gabi e Daniel, não adianta a gente falar de ESG se a alta direção da empresa, nas empresas pequenininhas, ainda os donos, se as empresas grandes, os conselhos de administração, e, resumindo a palavra, se o CEO não quiser que isso seja uma verdade, não vai acontecer. Tá? E aí ele precisa o quê? Cascatear isso, dar oportunidades para fazer. E mais do que isso, ter governança é prioridade, é ponto de partida para inovar. E por que eu falo de inovar, gente? Porque se eu continuar fazendo do mesmo jeito que eu fazia, já dizia Einstein que não existe nada mais irracional do que querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. Então, inovar para quê? Porque eu tenho que sair de uma economia linear para uma economia cada vez mais circular. Eu tenho que repensar, eu tenho que reciclar, eu tenho que reutilizar, eu tenho que remanufaturar, eu tenho que reproduzir, eu tenho que reutilizar. Então, uma série de R's aí que precisam ser feitos. Eu não faço isso sem inovação. E para inovar, o que eu preciso, Daniel e Gabi? Eu preciso de um ambiente seguro para me arriscar. Porque se o meu ambiente de trabalho for comando e controle, é o seguinte, faça isso, não faça aquilo. Se fizer errado, é rua, ninguém vai inovar. Todo mundo vai ficar na sua trincheirinha, escondidinho, certo? Esperando o final do mês pingar o salário. Então, para a gente ser ESG de verdade, a gente precisa botar a governança como driver de inovação, precisa ter um mindset risk, ou seja, um mindset de risco. A gente precisa envolver muitas áreas, não se faz ESG por silos. Então, as áreas têm que interligar, por isso o papel muito grande do RH na minha empresa, na Bravo, a gente chama de DH, a gente chama de desenvolvimento humano. Né? Então, por que a gente trata dessas questões? Porque eu preciso ter esse ambiente propício a romper barreiras. Por quê? Num primeiro momento, gente, por que eu vou me preocupar em parar de usar meu carro que é poluidor, que consome gasolina? Por que eu vou querer comprar um carro flex que já ajuda se eu botar álcool, mas eu não boto álcool porque ele consome mais, então eu não penso ambientalmente, eu penso bolsalmente, certo? Por que eu vou pensar em investir num carro elétrico? Por que eu vou pensar em fazer uma locomoção em transporte coletivo? Por que eu vou dar prioridade, né, a produtos que vêm de origem controlada e que eu tenho rastreabilidade? Que eu garanto que aquele produto que eu não estou me beneficiando não foi à custa dos outros. Então, vale um recado aqui para todo mundo. Para ser ESG, a gente precisa começar dentro de casa. A gente precisa começar com a gente. A grande pergunta é,
Você quando vê aquela promoçãozinha assim, impecável, na esquina da sua casa, certo? Você não resiste de comprar. Você fala assim, deixa eu levar vantagem. Você já perguntou se a sua felicidade é às custas da dor, da miséria e do sofrimento de alguém na cadeia de produção? Quando você vai separar o seu lixo, você já pensou na questão da reciclagem, da compostagem e de umas outras coisas? Será que a pandemia não foi suficiente para ensinar que a gente tem demais no guarda-roupa? Então, ESG é tudo isso. Então, quando você fala para mim, qual é o perfil de um profissional de ESG? Eu diria, alguém que tenha consciência elevada. Que entenda duas coisas principais. Uma, que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Esse é um valor, inclusive, da Bravo que a gente tem. E o outro é cuidar e amar, que também é o primeiro valor da Bravo. Então, nós cuidamos e amamos, nós cuidamos e respeitamos todas as nossas relações. E a segunda é o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. A terceira é valorizamos o espírito de equipe. Porque sem o espírito de equipe a gente não faz o ESG acontecer. Então, o que eu tenho visto no mercado é que sem saber da onde vem, tinha empresas que tinham área de sustentabilidade, mas quem não tinha, tá, tem transformado profissionais de RH em profissionais de ESG. Por quê? Porque, acima de tudo, ele entende as pessoas. Era isso que eu ia te perguntar, Hugo. O que a área de RH e ESG tem em comum e quais experiências de RH contam e falam bem alto, né, nessa jornada aí, né? Já estão, não vou dizer uma vantagem, mas já é um talento ali, já é o propósito, já é a vocação de RH, que nesse olhar para o ESG já contam e muito. Sim, Gabi, mas com cuidado. As empresas que têm um RH ativo, forte, mas que acha que também é o centralizador de todas as relações e faz com que as áreas se liberem da responsabilidade de liderar, de cuidar e de formar dos seus colaboradores, também não é o caminho. Sim. Né? É muito importante que esse RH seja aquele que fale de cultura, não de política de remuneração, que também é super importante, mas que cuide de valores, cuide da cultura, que entenda, por exemplo, que uma pessoa para trabalhar numa empresa deveria, na entrada, ter uma avaliação das suas competências técnicas que tem, tão importantes quanto das suas competências emocionais, que não tem. E aí, quando eu cuido disso, porque, sabe, o negócio dos negócios são pessoas. Não importa o que você faz, não importa o que você produz, tá? E por que o ESG é tão importante? Porque eu tenho que cuidar das pessoas para quê? Para que juntos a gente cuide de 4 coisas fundamentais para nós estarmos aqui nesse bate-papo. E que 3 vêm do meio ambiente. Água potável, comida saudável e ar respirável. E a 4ª vem do capitalismo, vem da empresa, que é remuneração digna. Nenhum de nós 3 aqui consegue viver sem esses 4. Tá? Então, o ESG é cuidar disso. E aí, é importante a gente falar que nós estamos no Brasil, Daniel. E que muito se fala de ESG olhando o ecoambiental. Então, é óbvio que nós temos o privilégio e a responsabilidade. Eu gosto de uma frase que me foi dita há muitos anos atrás, que dizia assim, a tua responsabilidade é do tamanho do teu privilégio. Então, nós temos o privilégio de sermos guardiões, não somos donos, somos guardiões da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal, do Cerrado, biomas incríveis que dão vida ao Brasil e ao planeta. Mas o problema do Brasil, de verdade, não está no ecoambiental, está no social. O nosso problema de desigualdade, de diversidade, de falta de inclusão,
de falta de equidade é gigantesco. Quando um diretor tem vaga exclusiva para parar o seu carro consumidor de alto petróleo numa vaga e o ponto de ônibus mais próximo da fábrica ou da loja dele fica às vezes a 1 quilômetro e o colaborador dele anda 3 horas de ônibus por dia, tá? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu não estou falando de socialismo, pelo amor de Deus. Certo? Estou falando de um capitalismo consciente. Estou falando que nós acreditamos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, mas desde que todos tenham oportunidades iguais na chegada, na entrada. Não estou falando na saída. Mas não dá para a gente competir com 2, 3 pessoas e uma a gente põe, né, um monte de corrente no cara, peso, mochila com chumbo e tudo mais. O outro você dá uma sapatilha de última geração e fala, agora corre. Então, há uma responsabilidade? Deveria ser do governo? Deveria, mas não foi. O que as indústrias, o que as empresas, o que as organizações brasileiras podem fazer para isso? Esse é o papel do ESG. O papel do ESG é trazer a governança para cima, dizendo, olha, nós temos que ter propósito, nós temos que ter cultura, nós temos que ter valores, nós temos que ter aquilo que diz o seguinte, uma frase de um autor chamado Dov Seidman, leis e regulamentações dizem o que você pode ou o que você não pode fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Então, as empresas que adotarem isso vão conseguir adotar um ESG espetacular, porque vão começar pela governança, vão cuidar das pessoas, primeiro dentro de casa, depois fora, então comunidade, o colaborador do fornecedor. Quantas empresas fui varejista há 40 anos? Quanta chá de cadeira era lindo você aplicar em cima do vendedor, do fornecedor, como uma grande tática negocial. Cara, isso é falta de respeito total. Então, a gente precisa redesenhar e repactuar um contrato social. E só o ESG, acho que pode fazer essa mudança. Então, nenhuma área, Gavi e Daniel, de nenhuma empresa terá sucesso no ESG se a alta direção não acreditar de verdade e patrocinar esta iniciativa. Patrocinar não é só grana, é deixar as pessoas tomarem os riscos, tomarem as iniciativas, trazerem, fazerem e explicar. E a minha vida inteira eu aprendi o seguinte, quando você dá oportunidade para as pessoas, elas trazem ideias. E você tem que retornar com 2 respostas apenas. Se sim, quando eu vou implantar, se não, por quê? Hugo, para a gente caminhar para o gol aqui, a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você só, que é para a gente dar se a gente puder dar um aconselhamento, apresentar um caminho para os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes são profissionais de RH, de toda a cadeia, digamos assim, ou o nível hierárquico em RH. E se a gente pudesse apresentar para os nossos ouvintes, para esse profissional de RH, alguns caminhos de onde ele pode buscar mais conhecimento para se aprofundar, para elevação. Você falou assim, o princípio básico é ter uma elevação intelectual, né? Alguma coisa um propósito mais nobre do que aquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Sei lá, a gente pode falar de algumas leituras, alguns cursos, quer dizer, o que esse profissional pode buscar em termos de conhecimento para começar pelo menos essa jornada, a trilhar essa jornada de ESG, de capitalismo consciente e tudo mais? Olha, eu acho que tem duas questões fundamentais aí, como se pode se chamar dica, né? Acho que é perigoso a gente até falar de explicar, né, algumas coisas que a gente não, às vezes fica difícil. Primeiro, usar as próprias associações de profissionais de RH, né?
a BRH, a BPRH e outras, né? Vocês têm um privilégio de poderem trocar informações e conhecimento entre vocês para essa questão. Uma recomendação aos CEOs das empresas: se você quer implantar uma área de ESG, e não precisa ter mais que 2 pessoas, tá? Comece usando um profissional de RH, porque ele vai se preocupar em cuidar das pessoas e sabe que as pessoas dependem do planeta. Mas faça isso porque você acredita e tem a fazer. Em termos de leituras, eu diria, entra no próprio site do Capitalismo Consciente, ccbrasil.cc. Lá tem inúmeros livros para ver toda semana. Se associe, seja um embaixador. Tem formações, tem uma série de coisas. E você consegue também acompanhar toda semana. Tem um blog super interessante sobre vários pilares que a gente tem falado aqui. Tem um livro que está me impactando muito. Semana passada, semana passada, teve um Roda Viva com essa pessoa chamada Minouche Shafik. Ela foi vice-presidente do Banco Mundial e hoje ela é diretora da London School of Business, que chama Cuidar um dos Outros, um novo contrato social. Tem um outro que é incrível, que é da Rebecca Henderson, de Harvard, né? Que ainda não tem tradução no Brasil, ou pelo menos se tem eu não acompanhei, chamado Reimagining Capitalism in a World on Fire, ou seja, reimaginando o capitalismo no mundo pegando fogo, né? Que são questões incríveis. Tem um livro do Ricardo Voltolini, que é maravilhoso, que é Vamos Falar de ESG, que ele pega 90 crônicas que ele escreveu, escolhe as melhores 30 e põe nesse. Esse é facinho de entrar, fácil de começar e é um grande caminho inspirador para as pessoas seguirem. E acredite, né? O profissional de RH tem uma responsabilidade enorme, mas também tem uma oportunidade do tamanho dessa responsabilidade, que é de transformar a sua empresa num sistema arcaico, de comando e controle, né? Cenoura e nabo, né? Que a gente diz, para um cuidar e amar e uma relação que vai ter que usar, além do seu QI, né? A sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual e a sua inteligência sistêmica. Perfeito. Hugo, quero agradecer imensamente pela sua participação, por ter contribuído com tantos insights e informações bacanas. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigado, foi um prazer e espero que tenha sido inspirador ou pelo menos provocativo, né? A quem quer entrar nesse mercado que é muito desafiador, tem muita coisa por fazer, mas também tem muita gente falando um monte de bobagem. Imagino. Mas com certeza, provocativo e inspirador, eu tenho certeza que você foi, né, Gabi? Com certeza. Muito obrigada, viu, Hugo, pelas ideias. Também a gente compartilha com o pessoal essas dicas. Acho que já se não é um bom começo, um meio, e que a gente continue essa jornada aí falando sobre esse tema. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com Hugo Bethlen, presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Eu espero de coração que você tenha curtido, porque a gente faz com muito carinho. Eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias. Eu desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.